Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui sobre a nossa série do Dext. Neste vídeo vamos estar falando sobre Health Check. Então, como poder testar as aplicações, ver se nossa aplicação está no ar ou também muitas vezes avisar os nossos serviços aí que a aplicação está ok, está saudável para uso. Então, roda lá a vinheta e vamos para o código. Bom, aqui eu já estou com o exemplo carregado, mas antes de ir para o exemplo, vamos ter o costume de dar uma verificada aqui na documentação. Então, como eu comentei ali, esse vídeo aqui eu vou estar explicando sobre o Health Checks. Nos vídeos anteriores, ali no vídeo do Middlewares, eu comentei que existe um middleware já específico de Health Check. Porém, ele é um middleware bem básico ali que a gente pode estar utilizando nas nossas aplicações. Mas muitas vezes a gente quer criar ali um Health Check mais customizado e mais adequado à nossa aplicação. Então, por exemplo, eu quero um Health Check muito simples ou básico, que é como mostra aqui esse exemplo, ou eu quero um Health Check detalhado, onde eu quero testar, além de o servidor estar no ar, se o nosso banco de dados está ok, ou seja, se a nossa API está conseguindo se comunicar com um banco de dados, ou com alguma outra API externa que a sua aplicação depende. Então você consegue fazer esse Health Check de nível detalhado. Tá? Por exemplo, aqui ele até comentou que dá para a gente também verificar a questão do cache, para ver se a gente está com o cache ok para estar trabalhando com a nossa aplicação e assim por diante. Tá? E aqui ele mostra também um exemplo de como a gente pode montar a resposta então do nosso Health Check. Lembrando que o nosso Health Check ali, ele é um GET e retorna ali no body da requisição algumas informações, como o status, se aquela API se o nosso servidor está saudável ou não, e a gente pode também verificar aqui a questão de as verificações que a gente faz ali com os nossos serviços. Então, por exemplo, a gente pode falar que o database está ok, o cache está ok e assim por diante. E também se atentar também a quando ele não está saudável, ou seja, normalmente as aplicações utilizam ali o 503, que é o service que não está avaliado, não está saudável. Então a gente tem como resposta não saudável, e aqui, por exemplo, falhou na questão do cache, deu timeout com o Redis, por exemplo, então ele mostra os erros aqui. Isso é muito útil, utilizar esse mecanismo de Health Check, porque muitas aplicações, você vai trabalhar ali com Kubernetes, por exemplo, então até ele colocou aqui um exemplo, no Kubernetes a gente consegue colocar ali uma questão de Health Check, ele é um mecanismo que a gente consegue configurar para de tempos em tempo ele tá batendo nessa nosso verbo, digamos assim, esse nosso método de Health Check. Por exemplo, aqui no intervalo de 30 segundos, ele vai lá e faz um cur, por exemplo, na nossa rota aqui do Health. Ou seja, a cada 30 segundos ele fica verificando se está saudável a nossa aplicação. E, por exemplo, se deu um timeout, ou seja, se demorou mais de 10 segundos, então ele marca que teve uma tentativa. Aí ele vai para a segunda, para a terceira. Quando na terceira não conseguiu ter a resposta saudável, aí ele marca que aquela API ela não está saudável para a gente, e aí você consegue via dashboards, ou via disparo de e-mail, por exemplo, aí o céu é o limite, aí você consegue saber e ter alertas ali de que tua aplicação está fora do ar. Aqui eu dei um exemplo do Kubernetes, mas por exemplo, se você utilizar um provider tipo AWS, a gente tem o mecanismo de um load balance, por exemplo, que ele também tem esse recurso onde ele fica disparando no alvo, no target, se aquele determinado recurso está ativo. Se não está, aí ele também, você consegue colocar ali métricas no CloudWatch e assim por diante para poder disparar alertas para você. Tá? Então é muito importante, muito válido vocês estarem trabalhando então com Health Check. Então vamos lá, vamos aqui para a prática para mostrar para vocês como que funciona então um Health Check básico. Então basicamente, como costume, você tem que retornar aqui um 200 e aqui um status saudável. Aí aqui é só uma prática, se quiser deixar em inglês também é muito válido, mas aqui só para vocês verem que funciona então de forma bem simples ali o Health Check. Então aqui eu subi a aplicação
e eu vou fazer aqui um teste, então, aqui no health, então. Beleza. Então, ele respondeu aqui que está saudável. Maravilha. O próximo exemplo aqui é um mais detalhado. Então, neste caso aqui, que é o health 2, eu basicamente estou conectando, né, fazendo uma simulação, digamos assim, como se eu estivesse me comunicando com um banco de dados. Então, aqui, por exemplo, eu estou comunicando com a SQLite. Então, eu faço toda a conexão e faço aqui um select 1 só para ver se o banco está ok, se ele está se comunicando, tá? Aqui, por exemplo, eu também poderia, na mesma verificação, logo abaixo, verificar também a questão do cache, se eu utilizar ali um cache distribuído, tipo um Redis da vida ali. E aqui eu faço as devidas verificações. Então, se conseguiu se conectar com o banco de dados, 200, saudável, e aqui eu dou uma resposta ali para quem solicitou, né? Então, vamos lá. Vamos fazer, então, um get com para esse health. Então, vamos lá. Beleza. Então, basicamente, retornou que está saudável. E aqui as verificações dos database aqui, -1, tá? -1 aqui é porque eu não converti ali para true ou falso, né? Então, está retornando -1 e 0 se fosse falso, né? Então, vocês podem ver que o Health Check, ele é bem simples da gente estar configurando e estar utilizando. E é um recurso muito poderoso aí para garantir, então, digamos assim, a estabilidade ali dos nossos serviços e a gente trabalhar de forma bem ali proativa, né? Então, tipo, qualquer mensagem ou qualquer alerta que a gente tiver ali, a gente vai saber que a nossa aplicação está fora e a gente não depende, por exemplo, do cliente estar ligando e falando que não está acessando tal recurso. Então, a gente consegue ter essas respostas, tá? Então, sempre tem essa prática de utilizar, então, os verbos também correto, né? Tipo 200 e 503, porque dependendo ali do teu provedor, você consegue filtrar quantos erros 503 eu tive, assim por diante, e aí você vai saber que tua aplicação de tempos em tempos ou ela está caindo, ou né, por algum motivo está sendo desligado ali o servidor e assim por diante. Bom, então esse aqui foi um exemplo bem simples que eu quis mostrar de Health Check. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.